A gente conversou um pouco sobre isso ainda no final do ano passado, tinha questões de férias e tal. Pensamos em fevereiro, aí, pelo meio de fevereiro, mas também não deu para organizar. E aí ele se dispôs, sugeriu uma data, mas não conseguimos organizar direitinho as coisas, e passamos para essa data assim, que é uma data curiosa, né? O último dia útil do mês. 5 horas, 2 horas da tarde, né? Mas é muito interessante. E o Ângelo, inclusive, conversando comigo, ele ponderou, quer dizer, que o cuidado com a engenharia Zoom, porque cada área tem sua especificidade. Eu queria até deixar esse registro, e no meio da palestra, Ângelo, eu vou pedir, vou registrar de novo, né, que outros professores de outras áreas, outros coordenadores de outras áreas que estão assistindo pelo YouTube, que será muitíssimo interessante, são extremamente bem-vindos, mas cada área tem um texto diferente, né? Ela tem o item leva um texto, mas o subitem, que é o indicador, coisa e tal, é diferente. Então, que vejam de forma interessante, positiva, mas quem não for da área de engenharia Zoom, por favor, dá uma olhadinha no texto da sua área para não ter, digamos assim, uma leitura equivocada, desnecessariamente equivocada, né? Então é isso. O Augusto, você quer dar uma palavrinha também? O Augusto é o coordenador de engenharias, na parte dos programas profissionais, é de Minas Gerais. Não, Romulo, é só agradecer o Ângelo mesmo, né, pela disponibilidade, né? Como você falou, último dia útil do mês, numa tarde, véspera de feriado, né? Então a gente só tem a agradecer o Ângelo e já estou vendo aqui um monte de nomes conhecidos, né? Agradecer também a equipe dos coordenadores, né, da área de engenharia Zoom pela presença, né? Espero que seja muito proveitoso para todos. Para mim, para o Romulo, com certeza, Ângelo, já está sendo, viu? E ressaltar que o professor Vladimir não pôde estar presente hoje, né? Isso. Tava com conflito de agenda, então nós estamos representando ele também. Pois é, acho que é uma situação de todo mundo aqui. Várias instituições estão com os funcionários técnicos da administrativa em greve, estão com muita dificuldade. Eu já repassei, inclusive, a mensagem que eu não me lembro quem foi. Me lembro agora. A Alexandra Finotti botou um texto um pouquinho mais longo explicando o problema. Eu joguei no CTC e a resposta foi: estamos com problema, estamos com problema, estamos com problema. Então, há uma pressão até para adiar um pouquinho mais. Mas então é isso, companheiros. Já são 2h06, e eu queria, antes de passar a palavra para o Ângelo, e antes de agradecer mais uma vez, eu queria só apresentá-lo. Nosso conhecimento é razoavelmente recente, a área dele, que ele coordena na CAPES, é a área de educação, uma área-chave, né? Mesmo porque eu até brincaria dizendo que é uma meta-área, porque todos nós trabalhamos com educação, ele trabalha com a educação como objeto, tá, de atuação e de pesquisa, né? E ele já tinha sido coordenador adjunto durante o quadrenal passada, e é muito envolvido com esse assunto, tá? E toda vez que esse assunto entra lá no CTC, eu fico muito atento ao que ele fala, ele sabe disso, né? Então, Ângelo, eu queria te agradecer mais uma vez e passar a palavra para você, e você fique à vontade, a casa é sua. Boa tarde, Rômulo, Augusto e a todos os demais. Satisfação estar com vocês. Muito obrigado pelo convite para a gente dialogar sobre autoavaliação. Como o Rômulo dizia, eu tenho... a área de educação, na verdade, tem há algum tempo se debruçado sobre essa questão e é com muita alegria que a gente viu a CAPES fazer uma inflexão na direção, no ciclo avaliativo passado, né, no quadriênio 17 e 20, na direção de incorporar a autoavaliação como um item avaliativo. E agora, nesse quadriênio, inclusive, mantê-lo, e mais do que mantê-lo, indicar as áreas, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante,
indicar as áreas que, se possível, avaliem já o desdobramento, mais do que o desenho de uma política, o desdobramento e implementação dessa política de autoavaliação. Eu não tenho dúvida, já antecipando uma das conclusões que eu vou dizer lá no final, que o futuro da avaliação da pós-graduação passa centralmente pela questão da autoavaliação. Mais do que isso, a qualidade da pós-graduação, que nós todos, com muito esforço, desenvolvemos cotidianamente, passa pela autoavaliação. Então, Romulo, eu só vou pensar aqui como é que eu faço para subir, para dividir, é no share screen, né? Imagino. Eu vou colocar um conjunto de slides, mas eu mandei para Romulo, depois ele pode dividir com vocês também, pode ficar mais fácil para depois as pessoas terem, se assim desejarem, né? Será que eu estou autorizado a dividir? Eu acho que estou, né? Deixa eu pôr aqui em share. Pronto. Entrou na tela para vocês? Ok, Entrou. beleza. Rômulo, só um momento. Professor, só um momento. Rômulo, não entrou ainda no YouTube. No YouTube tá com a tela só da apresentação. O YouTube, ele tá... Será que não tem um tá delay? Não, já tem ele não tá Acabou de pegando. entrar. Estou vendo, eu Acabou de estou com entrar? o computador no YouTube. Tá Ah, bom, ok. maravilha. Bom, então, como tem um certo delay, dá tempo de eu corrigir algum erro que eu fale, né? Você fala alguma coisa, antes de sair no YouTube, eu falo, não, para lá. Se fosse em gravação. Eu quero, primeiro de tudo, dizer que eu fiquei extasiado com o título que o Romulo deu a essa nossa conversa. Ó, gente, já vou deixar de claro para vocês, não é tudo que vocês sempre quiseram saber sobre autoavaliação, não tenho essa competência de dizer sobre tudo. Ainda que eu possa dizer com toda tranquilidade que tudo que eu sei não é tanto, mas tudo que eu sei eu tenho toda a paciência e disposição em dialogar e dividir, tá bom? Bom, o que é essa ideia de autoavaliação, então, né? De onde isso vem e por que é que isso veio parar na avaliação da pós-graduação? Bom, antes, claro, a ideia de autoavaliação, como o próprio nome sugere, é uma estratégia avaliativa de olhar para si próprio, seja individualmente, seja institucionalmente, né? A legislação educacional brasileira, por exemplo, vai referir a avaliação institucional, mas dando pistas à ideia de que ela seja uma autoavaliação para o caso das organizações educacionais. Por isso que todas as universidades, vocês sabem, têm que desenvolver uma comissão, tem que manter uma comissão permanente de avaliação com o escopo de promover a sua autoavaliação. O nome pode até ser um pouquinho diferente, mas é obrigatório que toda universidade, centro universitário ou faculdade tenha. Isso está indicado na legislação educacional. O objetivo dessa avaliação, diferentemente de outras formas avaliativas, ele é muito mais formativo. Não quer dizer que as outras formas de avaliação externa, avaliação da aprendizagem, não tenham objetivos formativos. Mas aqui, essencialmente, ela foi constituída com esse escopo, né? Ou seja, é uma avaliação para provocar a aprendizagem. Não é só uma avaliação sobre a aprendizagem, ela é indutora, o resultado da autoavaliação é para que a gente aprenda com ela, né? E isso é bem importante. Eu diria, talvez essa seja a característica mais importante da autoavaliação. Ela deve ser, apesar da gente, às vezes, das pessoas pensarem, então, autoavaliação, outro dia não, já faz um tempinho, foi no outro ciclo avaliativo, antes da pandemia ainda, Romulo, eu fui visitar um programa e eu já conhecia o lugar. Então, eu cheguei e fui entrando, assim, no prédio, fui na direção do programa, e era um programa bem pequenininho, do ponto de vista físico, bem pequenininho. E eu fui entrando, e aí a secretária do programa falou, eu falei, a coordenadora, a professora tal, né? Eu sou coordenadora adjunto da área, né? Porque eu era adjunto. Ela falou, não, ela está ali na sala dela, eu já fui entrando. Quando eu cheguei, ela se surpreendeu, professor, você aqui e tal, chegou mais cedo, veio, me cumprimentou. Daí ela falou, senta aí que eu estou terminando uma coisinha aqui da autoavaliação. Eu falei, que bacana, tá lidando com a autoavaliação. Isso, né? Me conte mais. E aí, ela falou, não, eu tô aqui trabalhando porque eu preciso fechar isso hoje. Eu falei, mas o que? É o relatório, né? O que exatamente da autoavaliação está falando? Não, é a minha avaliação. Eu falei, sim, mas eu não entendi direito. Assim, eu estou fazendo avaliação sobre eu mesma. Eu falei, não, isso é bacana, mas eu não entendi. É a autoavaliação do programa? Ela falou, isso sou eu que faço. A autoavaliação para ela
era entendida por ela fazer a avaliação e por isso estava bem resolvido, né? Não tinha planejamento, não tinha participação das pessoas, não tinha, não, ela não enxergava, lamentavelmente. Claro, a gente orientou, e felizmente é um programa bom, é um programa que melhorou bastante, inclusive. Ela não percebia a necessidade de um tratamento muito cuidadoso com o processo de preparação, implementação e uso dos resultados da autoavaliação. Então, ela precisa realmente ser planejada, né? Até porque ela precisa incluir as pessoas não só na implementação da autoavaliação, senão que no próprio processo de planejamento. Vamos pensar algumas perguntinhas aí na sequência que vão nos ajudar a olhar para isso. E ela permite, portanto, uma reflexão da gente sobre nós mesmos, da gente sobre a nossa instituição, da gente sobre o nosso programa, enxergando os nossos limites, as nossas dificuldades, as nossas possibilidades, no contexto onde o programa está inserido, né? E, portanto, nos permite também refletir sobre esse contexto e sobre as políticas de organização, de gestão e da pós-graduação, do programa de pós-graduação. E, claro, como é uma avaliação institucional, é uma avaliação olhando para dentro, ela permite nós termos mais informações ou uma reflexão mais aprofundada sobre essas informações que nos potencializem tomar boas decisões. No slide que vocês têm na tela, tem uma referência a um documento, que acho que imagino vocês conheçam, é um dos documentos produzidos no ciclo avaliativo passado, que se refere à autoavaliação, né? Algumas dessas questões, portanto, estão lá, outras não, né? Mas, de qualquer maneira, esse documento é importante conhecer, eu imagino que já conheço, mas, né, fica aí a referência. De onde que veio essa ideia, né? Bom, há um primeiro ponto, e o Rômulo é bem mais experiente que eu na avaliação da pós-graduação. Eu venho trabalhando com avaliação da pós-graduação há uns 12 anos, talvez um pouco mais. De lá para cá, eu diria, nesses 40 e quantos anos, 44 anos que o sistema de avaliação da pós-graduação existe, ele foi implementado pela primeira vez lá em 1980, ele vem crescendo, não só do ponto de vista dos sujeitos avaliados, da quantidade de programas, a divisão das áreas, a complexificação do processo, né, a especialização do processo, senão que no volume cada vez maior de informações coletadas. E, potencialmente, hoje a gente pode ter muito, muito, muito dado sobre as pessoas, sobre os processos e sobre os resultados da pós-graduação. E isso dificulta muito, e cada vez mais, a avaliação ser feita exclusivamente de maneira externa. Ela continua sendo, já vai aparecer na sequência, é uma avaliação, apesar de existir a autoavaliação, a avaliação da pós-graduação ela é exclusivamente externa ainda hoje, né? Eu vou polemizar um pouquinho essa ideia mais adiante, indicando a possibilidade de a gente relativizar esse controle completamente externo. Controle não, controle externo é necessário nesse caso, porque é da atribuição da CAPES, mas a condução completamente externa da avaliação da pós-graduação. Um segundo aspecto, e talvez mais importante, tem a ver com o fato de que a avaliação externa não consegue... A avaliação externa é essa que a gente faz, né? Quadrienalmente, vocês sabem. Lá o Rômulo constitui Rômulo, Vladimir e Alberto constitui uma comissão de avaliação, né, que vai se debruçar sobre os relatórios dos programas, vocês sabem disso. Isso é feito externamente, em diálogo, a partir de critérios construídos com todos, mas de qualquer maneira é feito externamente, né? Essa avaliação que Rômulo conduz aqui na Engenharia Zoom, que eu conduzo lá na educação, ela é uma avaliação que focaliza condições de qualidade e resultados. Ela não consegue se debruçar sobre processos. Por quê? Porque para isso precisaria ter estratégias e ferramentas que nós não temos como ter. Seja pelo volume dos sujeitos avaliados, são quase 4.700 programas de pós-graduação em 50 áreas avaliativas, seja por dificuldade até geográfica. Isso implicaria em conhecer, visitar, né, todos esses programas, o que não parece factível, né? Então, por exemplo, pós-graduação, todos sabemos, é uma escola, né? Está tipificado, inclusive, assim,
Isso é óbvio, né? Mas está tipificado assim na legislação educacional. É uma etapa de ensino do nível de educação superior. Ora, se é uma escola, tem professor, tem discente, tem aluno e tem currículo, tem projeto pedagógico. Então, nos interessa saber, para pensar a qualidade, já que estamos avaliando a qualidade, interessa saber se esses alunos, esses mestres em formação, esses doutores em formação, estão sendo formados adequadamente. E se, uma vez formados, foram formados com a devida qualidade. Uma pergunta que cabe: o docente que trabalha nesse programa, ele ministra boas aulas? Ele orienta bem? Esse tipo de... A resposta para esse tipo de pergunta, a avaliação que a gente conduz não consegue ter. Isso é avaliação de processo. Isso só a autoavaliação consegue detectar. E isso é muito importante para o programa poder pensar, incrementar suas condições de qualidade, a sua qualidade, né? Então, aqui tem um aspecto que é bem importante, que justifica a crescente importância da autoavaliação. Também, e dado o fato de que ela se debruça fortemente sobre processos, ela também vai olhar condições, também vai olhar resultados, mas ela tem condições de aprofundar-se mais sobre processos. A autoavaliação, ela permite uma valorização, uma ênfase maior sobre a formação discente, que é o objetivo central da pós-graduação, né? Porque, veja, insisto, a gente lida com condições da formação e resultados dela. A conexão, o processo pedagógico, o processo formativo e a qualidade dele, a autoavaliação permite uma profundidade. Bem como, isso do ponto de vista pedagógico. Do ponto de vista da gestão do programa, a autoavaliação ela é um componente muito importante para o processo de planejamento do programa, né? Para enfrentar os seus desafios, reconhecer seus desafios, suas dificuldades, planejar as ações futuras. Como é que você planeja? Adiante de uma avaliação. E se inclusiva, se participativa, se autorrefletida, tendencialmente esse planejamento se aproximará mais dos objetivos que o programa tem a priori, né? E também, mais recentemente, a autoavaliação surge, eu mencionava isso há pouco, como numa inflexão da CAPES, aí no último ciclo avaliativo, ao perceber esses aspectos todos, da necessidade de refletir sobre o próprio modelo de avaliação como um todo. Vocês todos devem ter acompanhado, de alguma maneira, um debate de uns 4 ou 5 anos atrás, talvez um pouco menos, não me lembro bem, quando emergiu e ficou mais forte, o debate sobre avaliação multidimensional, né? Aquilo estava no bojo de um conjunto de sugestões feitas pela Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação, do anterior, e que apontava várias possibilidades para o caminhar tanto do novo Plano Nacional de Pós-Graduação, quanto particularmente para o sistema, para o SNPG, e dentro dele, do subsistema de avaliação da pós-graduação, que é o que nós estamos tratando aqui. E lá mencionava a necessidade de rever o próprio modelo avaliativo, sugerindo, por exemplo, a questão da multidimensionalidade, dentre outros aspectos. Decorrente dessa reflexão que a CAPES desenvolveu, a autoavaliação emergiu como um elemento muito importante, né? Eu diria que ela foi bem incorporada, está na ficha. Na sugestão da ficha, sugestão não, né? Na ficha para 2029, que já está aprovada, eu só não sei se eles já publicaram, Romulo, acho que ainda não publicaram, né? De 2029. Acho que ainda não, Nessa ficha, logo eles deverão publicar, mantém-se o item autoavaliação, ele só vai inverter de posição com o planejamento estratégico, porque atualmente, vocês sabem, vem o planejamento estratégico, depois a autoavaliação, né? O que nos parece, é uma bobagemzinha, mas o que nos parece uma certa, uma ordem um pouco ilógica, né? Você não faz planejamento sem autoavaliação, logo valeria a pena tratar da autoavaliação antes. Ela virá antes e na nova ficha ela inclusive ganha um pouco mais de peso. Na ficha anterior ela tinha que ter um peso pelo menos de 10% da nota do quesito, agora ela vai passar a 20% da nota do quesito, pelo que está na ficha de 29. Então, isso demonstra que ela veio para ficar, não é? Resta saber como é que a gente vai conseguir utilizá-la e fazer com que ela, de fato, possa nos dar aquilo que dela esperamos. Como é que é a avaliação da autoavaliação pela CAPES? Atualmente,
tanto no quadriênio anterior como neste, o programa, cada um desses programas aqui da Engenharia Zoom, os da Educação, os da Inter, os da Medicina 1, etc., e todos, informam, por meio do relatório, dialogando com a ficha de avaliação. É claro, você sabe, é muito importante. Você não pode escrever, produzir o relatório sem olhar para a ficha de avaliação da Engenharia Zoom, assim como os da Educação para a ficha da Educação, porque lá o desdobramento, é isso que Romulo chamava a atenção, já vai aparecer aqui logo na sequência. O item é o mesmo. O item 1.4, que vai demandar processos de autoavaliação, ele é o mesmo para engenharia Zoom, para todas as áreas. Mas os subitens ou indicadores, conforme a área prefira chamar, são diferentes, né? O que a gente costuma chamar de lado direito da ficha, cada área tem as suas especificidades, a sua trajetória, e por isso vai ter elementos que vão se repetir em algumas áreas, outros são completamente próprios da área. Então tem que olhar para aquilo, obviamente, para produzir o seu relatório, e ali tem um conjunto de demandas, já já vai ter um slide que tem um conjunto das demandas que a engenharia Zoom pede em relação à questão, que você vai produzir no seu relatório. Então, você vai informar, você informa no relatório como é que você procedeu, como é que você procede na construção da sua política de autoavaliação. O programa também deve detalhar como é que implementa essa política. Que, veja, a autoavaliação é mais do que... Isso é muito importante. Ela é mais do que uma soma de ações autoavaliativas ou autoavaliadoras. Ela é uma política. O que significa? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Um feixe de ações pode não dar uma política. Para ter uma política, tem que ter intencionalidade, objetivos, metas, estratégia de uso de resultados, monitoramento de resultados, estratégia de uso de resultados, para além das ações propriamente ditas. Então, listar só as ações de autoavaliação pode ser bom, é importante, mas é fundamental que isso esteja estruturado como uma política e, de fato, esteja estruturada na prática, não é? O programa tem que relatar que realmente tem essa política e como é que ele vem implementando. No ciclo avaliativo 17 e 20, nós só tínhamos que relatar, foi um acordo feito no âmbito do Conselho Técnico Científico, do CTC, porque algumas áreas já tinham um pouco mais de familiaridade com a temática, outras áreas era uma completa novidade, a questão da autoavaliação, e por isso o CTC definiu que, sim, então é um item, está na ficha, vale para todos, porém, não seriam cobrados resultados, e, portanto, não seria cobrado necessariamente a implementação da política de autoavaliação àquele momento. Já hoje, não, não é? Então, passados 4 anos da conclusão daquele quadriênio, quer dizer, não é bem 4 anos, porque aquele quadriênio foi aquele quadriênio que ainda hoje não terminou, né, Romulo? Ainda, volta e meia tem lá na reunião do CTC algum recurso que ainda, lá daquela quadrenal, não é o ano, como tem aquela história de 68 ano que não terminou, nesse caso a quadrenal 17 e 20, a quadrenal que não terminou, mas de qualquer maneira, passado esse período, 3, 4 anos do final da outra quadrenal, nós já tínhamos informado, então, cada programa nosso já tinha informado como é que planejava, como é que estava desenhada a política e, eventualmente, como é que já vinha executando. Agora nós temos que detalhar como vimos implementando essa política nesses últimos anos. Agora, vejo, a CAPES essa autoavaliação, ela não é responsável, isso é bem importante, ela não é responsável pela nota do programa, no sentido, não é você que... Não é como quando a gente faz autoavaliação com o aluno na classe, né? Na nossa turma. No final você pede, dê uma nota a si mesmo, e eles ficam felizes, mas daí você termina a frase, e justifique. Aí eles ficam tristes. Porque normalmente eles são capazes. E aí eu faço muito esse exercício, eu trabalho na graduação com uma disciplina chamada justamente avaliação educacional. E é muito curioso observar como eles são muito mais críticos a si próprios do que eu mesmo sou a eles, né? Como eles, porque a dificuldade está justamente em encaixar a nota ou o conceito diante daquele conjunto, de um conjunto de critérios, né? Portanto, o critério tem a ver com a justificativa. Aqui não. Aqui a autoavaliação não serve para o programa atribuir uma nota a si próprio num indicador ou num conjunto de indicadores, ou menos ainda a nota final do programa. Isso continua sendo feito completamente de maneira externa. É esse o ponto que eu já vou chamar a atenção. A CAPES recebe aqui, portanto,
os resultados da autoavaliação, os resultados entendidos como a política e a descrição da política, a descrição da sua implementação e, eventualmente, a descrição dos usos dos resultados. Aqui eu acho que cada área tem um certo... tem uma certa especificidade que tem a ver com a trajetória de cada área. Na educação, Rômulo e demais, a gente já vai pedir os usos dos resultados, porque a área já, bem na verdade, já tinha muita coisa acumulada anterior sobre isso. E aí, é claro, cada coordenação de área, em acordo com o seu fórum de coordenadores, é que tem que avaliar a extensão do uso dos resultados da autoavaliação pelo próprio programa, para o seu planejamento, enfim. Bom, de qualquer maneira, a CAPES vai receber aqui as suas informações, que estão nos 2 itens primeiros, da autoavaliação, e por meio da qual a CAPES vai ter condições de verificar como é que o programa está conduzindo a sua autoavaliação. Mas ela continua sendo uma avaliação externa da autoavaliação. Ou seja, a autoavaliação ela é muito mais hoje um recurso de gestão do programa cobrado pela CAPES do que é responsável, muito mais não, ela é exclusivamente isso, do que um instrumento responsável pela atribuição de conceitos, notas ou classificações ao próprio programa. Então, no momento atual, sim, a avaliação externa ela é responsável plenamente por atribuir notas e, portanto, a autoavaliação ela é um objeto da avaliação externa. Portanto, o que a gente faz, Rômulo conduz a equipe aqui na Engenharia Zoom, eu na educação, é uma avaliação externa dos 12 itens, dentre os quais o da autoavaliação. A exposição de resultados e os usos, isso é também bastante importante, e os usos que o programa faça da autoavaliação, por outro lado, pode auxiliar o avaliador a compreender melhor as dificuldades do programa e como é que ele está se planejando para lidar com elas. E, portanto, isso pode ajudar o avaliador a compreender melhor o teu contexto e como é que você está lidando. Vamos pegar um exemplo. Monitoramento de destino de egressos, acompanhamento de destino de egresso ou qualidade do destino dos egressos. É uma dificuldade recorrente que coordenadores relatam de conseguir acompanhar os egressos, não é? Até outro dia uma coordenadora me falava, mas como é que eu posso ser responsável por aquele que já não me pertence mais, né? Aquele que saiu, né? Então, mas de qualquer forma, porque a gente não tem informação, tem menos informação, o egresso sai, especialmente o de mestrado, aí não mantém lattes atualizado, a gente não tem muita noção de por onde ele vai parar, etc. Ora, mas quando o programa, na sua autoavaliação, identifica essa dificuldade, cria uma estratégia via planejamento estratégico para lidar com isso, e depois, inclusive, num ciclo autoavaliativo seguinte, verifica algum alcance de resultado diante desse indicador, isso pode ajudar o teu avaliador na leitura do indicador em questão, qualidade do item, né? Qualidade do destino dos egressos, é o item 2.3 da ficha atual, a interpretar os dados que você tem lá. Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, ainda que a autoavaliação não seja responsável pela atribuição de notas, classificações, conceitos ao final da avaliação do programa, ela pode auxiliar muito o avaliador a entender o contexto geral do programa. O que é avaliado quanto à autoavaliação? O que a gente olha, né? Acho que vocês todos estão familiarizados com a ficha atual. Ela tem 3 quesitos, né? Programa, formação e impactos na sociedade, vocês sabem. O quesito 1, o programa tem 4 itens. O 4º item é justamente o da autoavaliação e o texto é esse aqui. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com foco na formação discente e produção intelectual. Esse item, como eu disse antes, é transversal a todas as 50 áreas, a todos os 4.700 programas de pós-graduação, de todas as áreas, acadêmicos ou profissionais. Eu destaquei aqui os processos, os procedimentos e os resultados. Isso já estava assim na quadrenal passada. O acordo é que essa palavra que está marcada, os resultados, não seriam cobrados naquela ocasião, né? Senão que é a construção de uma política, enfim. Agora, mas ainda assim tem que observar como cada área está lidando, até porque os indicadores são os mesmos.
E se os indicadores daquela ocasião não cobravam resultados, e a gente não pôde alterá-los, então essa é uma discussão aí, né, que Rômulo e a coordenação da área faz com os programas. Mas é uma política de autoavaliação que vai desenvolver processos, procedimentos e resultados de seus usos, focalizadamente, especialmente na formação discente e na produção intelectual. Isso é, o que da autoavaliação, como é que como é que nós nos avaliamos em relação à formação promovida pelo nosso programa? Como é que nós nos avaliamos diante da produção intelectual de docentes, discentes e egressos do programa? Nós devemos nos avaliar diante de todas as dimensões, mas especialmente o item pede isso. Na engenharia Zoom, a ficha de avaliação atual desdobra esse item em 6 indicadores ou 6 subitens, que são esses aí na tela, não é? O programa tem que ser capaz, por meio do seu relatório, de demonstrar os processos, o uso de processos para identificação de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades naquela metodologia clássica de planejamento, ou algum outro processo de diagnóstico, né? Também o programa ou seja, ele tem que demonstrar que ele desenvolve uma estrutura de diagnóstico da sua própria realidade, das suas dificuldades, das suas virtudes, das suas fortalezas, não é? Bem como ele deve evidenciar os processos, como é que ele faz para definir as metas e as ações diante das deficiências identificadas no tópico anterior, no elemento anterior. Também vai pedir que esse processo de identificação ou de diagnóstico e de definição de metas e de ações tomem a participação e envolvimento do corpo social do programa e dos parceiros do programa. Então, a ideia é de que a autoavaliação não pode ser como a minha colega, a coordenadora, dizia, auto porque é minha, e avaliação de mim para mim mesmo, de eu para comigo, senão que, assim, do programa para consigo, porém envolvendo todos os sujeitos que ali atuam. Também demanda, esse quarto ponto é algo, esse indicador aqui é algo que já está presente na avaliação dos programas há muito tempo, muito antes da gente falar de autoavaliação, que tem a ver com a avaliação docente, com vistas a credenciamento, recredenciamento, descredenciamento, acompanhamento do trabalho docente, né? A nomenclatura que as áreas usam pode variar um pouquinho, mas tem a ver com isso, né? Porque, salvo o menor juízo, a absoluta maioria dos nossos programas lida com a lógica de definir processos de credenciar professor, de avaliar e acompanhar professor e, eventualmente, descredenciar docentes. Essa ideia de credenciar, acompanhar, recredenciar, descredenciar é uma das ações da política de autoavaliação, por isso que isso está aqui. Análise crítica do fluxo discente de egressos e análise específica das ações realizadas pelo programa em relação à avaliação da quadrenal anterior. Isto é, o quanto o programa, na sua autoavaliação, tomou os parâmetros dos resultados avaliativos exarados no parecer feito pela área para o próprio programa, obviamente, no ciclo anterior. Bem, não é apesar do título do slide, mas o que mais, na verdade, é um pouco o que subjaz, o que está sustentando esses elementos ali, né? É fundamental que aqueles processos que a gente definiu e procedimentos que estão aqui listados nos indicadores da engenharia Zoom tenham continuidade, ou seja, sejam realizados frequentemente, uma vez no ano, uma vez no biênio, não é? Sejam consistentes diante de um conjunto de questões que vai aparecer mais adiante, princípios, objetivos, conceito de qualidade, e sejam coerentes também diante desses princípios, objetivos, conceito de qualidade, etc. É fundamental, isso aparece ali atrás, uma escuta aos alunos e egressos. É usual
autoavaliação na educação básica, na educação superior, se restringir muito a escuta aos docentes. Nós somos o corpo permanente, nós somos as pessoas que ficamos, os alunos passam, e portanto nós é que sabemos mais, e, portanto nós é que a nossa opinião é que vale, etc. E nós é que sabemos da necessidade desse processo. Parte disso até pode ser verdadeiro, mas de qualquer maneira é fundamental o processo de escuta. A engenharia Zoom vai chamar de envolvimento do corpo social, isso é bem importante. Mas também é fundamental a escuta da sociedade. É o que a engenharia Zoom vai chamar de parceiros do programa. Aí pode ser órgãos de governo, empresas. A bem da verdade, a sociedade mais imediata é quem recebe o nosso egresso. Quem recebe o nosso egresso é curioso, o Rômulo e demais, que eu tenho nas andanças aí nos programas, eu já visitei 104 programas. Faltam só mais 93. Não vai dar tempo. Mas nessas andanças todas, é muito curioso observar como... quer dizer, curioso, porém completamente esperado, dada a história da educação superior, como a pós-graduação é muito encastelada, não é? A universidade já é muito encastelada. A pós-graduação, então, acho que é a torre da princesa. A gente fica encastelado dentro do castelo. O diálogo com a sociedade é muito pequeno. Eu sei que isso varia de área para área. Algumas áreas, que talvez seja o caso das 4 engenharias, especialmente dessa, são muito tensionadas pelo próprio perfil do discente, não é? Mas, de qualquer maneira, o diálogo com a sociedade não é muito forte, né? Os programas profissionais têm um pouco mais, pela sua natureza. Esse diálogo tem que ser incorporado no processo de autoavaliação. Como é que essa sociedade vê a formação que a gente promove para esse egresso que ela recebe? Em linhas gerais, a pergunta é um pouco essa, né? Isso vocês têm já como um dos parâmetros que está aqui no indicador como eu mostrei, né? Uma questão que não aparece, mas eu acho que é muito importante, é o programa perceber que ele não é uma ilha, ele é uma escola dentro de um sistema. Esse sistema não é só o conjunto de outros programas, mas nesse caso especialmente, a própria instituição na qual ele está inserido. Seja uma universidade, dominantemente nossos programas de pós-graduação estão em universidades, mas não exclusivamente, né? Na área da educação não temos nenhum que não esteja. Mas eu sei que em várias outras áreas tem vários outros institutos, fundações, institutos de pesquisa que têm programas de pós-graduação. Até associações científicas, né? Alguns programas em rede, enfim. De qualquer maneira, essas instituições, pelo menos as universitárias, são obrigadas, como eu dizia antes, a ter uma política de autoavaliação. E por isso é fundamental observar se as diretrizes, se as políticas de autoavaliação do programa estão concatenadas com as diretrizes da própria instituição a qual ela está inserida. Isso é importante, não é? Bem como se o acompanhamento, porque uma das coisas que está no item Não, desculpa, não estava no item, não. Eu achei que estava, mas não estava, não. Isso vai aparecer no item do planejamento estratégico, na realidade. Mas é fundamental que o uso dos resultados da autoavaliação fomente a construção do planejamento estratégico. A gente não faz avaliação só para saber mais. A gente faz autoavaliação para, em sabendo mais, em sabendo melhor, possamos tomar melhores decisões. Isso aparecia aqui. Decisões onde? Essencialmente no planejamento estratégico. E, portanto, é fundamental que a autoavaliação, que a gente consiga perceber na política de autoavaliação do programa, que há um acompanhamento sistemático das metas do programa, articuladamente às metas definidas no planejamento estratégico do próprio programa. Também, do mesmo jeito que a escuta, a gente chamava a atenção à importância de que o planejamento seja um ato comunicacional. Por quê? Tem uma máxima do planejamento participativo que diz mais ou menos o seguinte: quem planeja é quem executa. Isto é, quanto mais a gente garante que o sujeito responsável pelo planejamento é o sujeito responsável pela execução do planejamento, mais a gente aproxima planejamento de ação e, portanto, diminui a possibilidade de que o planejamento não seja cumprido, né? Mais a gente oportuniza um planejamento coadunado às reais necessidades que a instituição tenha. Ora, se
como vimos dizendo, e daí a necessidade da articulação entre autoavaliação e planejamento estratégico. Trata-se ambos de processos de construção coletiva. Se o planejamento estratégico deve ser produto do esforço coletivo, a autoavaliação ainda mais, não é? Até porque talvez a gente não consiga envolver todos os sujeitos no processo, a sociedade, às vezes os egressos, no processo de planejamento estratégico. Mas na autoavaliação a gente precisa incluir esses também. Esse desenho está lá naquele documento, esse fluxo aqui está lá naquele documento que a CAPES produziu, que eu me referi há pouco, eu não vou nem me debruçar sobre ele. Ele é um fluxo absolutamente comum, né? Que todo mundo, de alguma maneira, ao pensar no que é um ciclo organizacional, já olharia para ele, né? Então, a elaboração da política, o processo de implementação, de análise dos resultados e dos problemas derivados, a vinculação disso com o planejamento, a implementação do planejamento e o retorno ao processo de autoavaliação. Estou indo para o finalmente já, Romulo, porque também para não nos estender mais e temos um tempinho aí para algum diálogo, se as pessoas tiverem interesse. Paciência eu terei, como eu disse, posso não saber tudo, mas tenho paciência e disposição de dialogar. O que eu pergunto na autoavaliação? É fundamental naquela etapa de elaboração da política e preparação, definir quais são as perguntas, o que a gente quer saber com a autoavaliação, né? E a primeira tem a ver com isso. Quais são os princípios? A autoavaliação desse programa estará a serviço de quê? Qual é o alcance dela? Eu vou lidar só com aqueles 2 eixos que estão lá no item, formação discente e produção intelectual. Eu vou olhar para outros aspectos, demandas da sociedade não atendidas pelo programa, eixos e linhas de pesquisa que seriam interessantes de se construir, que é a demanda, mas a gente não tem pernas para lidar, e que mais, né? Inserção social, internacionalização, etc. Impactos. Ainda que tudo isso possa estar articulado com formação discente e com produção intelectual, são aspectos específicos, né? Decorrente o que exatamente eu vou avaliar, né? Eu vou olhar, é fundamental ter clareza nisso. Eu vou avaliar o programa, vou nos autoavaliar o nosso programa pensando do mesmo jeito que o avaliador externo pensa, que é buscando encontrar um parâmetro de qualidade. A diferença é que nós, na avaliação externa, vamos olhar para condições de qualidade e resultados a partir dos quais nós podemos inferir qualidade. Vocês conseguem olhar isso no processo, como eu dizia antes. Então, o que representa qualidade na pós-graduação que lhe permita olhar a partir das informações que você tem acesso ou que você pode coletar para refletir sobre o seu cotidiano, sobre a sua organização. Quais abordagens de avaliação a gente vai adotar? Do ponto de vista de estratégias mesmo, os instrumentos, questionários, reuniões com egressos. Eu tive uma coordenadora no começo no ciclo passado que fez uma estratégia muito interessante de diálogo com egressos a partir das redes sociais. Ela contratou uns bolsistas de iniciação científica para fazer monitoramento de egressos pelas redes sociais. E isso, inicialmente, porque ela precisava levantar os dados sobre o destino dos egressos, né? Porque o egresso, ele não coloca, especialmente de mestrado, era o caso do programa, que não tinha doutorado ainda, não tem ainda, o egresso do mestrado não coloca no Lattes, né? O cara assumiu um cargo, né? Depois terminou o mestrado, mas está lá no Instagram, né? A foto dele tomando posse do cargo. Ela foi pelas redes sociais monitorar o destino dos egressos. Só que ao fazer isso, ela conseguiu montar praticamente um grande portfólio de acesso aos egressos pelas redes sociais e usou essa ferramenta para diálogo com os egressos. É um programa onde os alunos, os discentes não são da região, não são da cidade, são da uma região mais alargada, eles vão fazer a pós-graduação, mas não moram lá, e, portanto, tem dificuldade em reuniões que o programa promova com egressos, etc. Então, foi uma estratégia muito interessante. A questão, quais abordagens, então? O que é razoável? A maior parte dos nossos programas faz questionários para as pessoas, eu acho que é importante. Mas não funciona, meia dúzia de gato pingado que responde. Às vezes as perguntas que a gente faz também não nos ajudam direito, né? Então, isso tem que ser muito planejado. Claro, vocês já têm experiência,
sabem avaliar elementos desses que não funcionam bem, né? E há seguramente, e eu acho que essa é uma expectativa que a gente também tem, sempre tem, Romulo, é de que a gente possa promover no diálogo com os fóruns de coordenadores processos de trocas de experiência, né, na lida com estratégias de autoavaliação, por exemplo. Quais etapas vão ser organizadas? Inclusive, qual é o tempo de duração do ciclo autoavaliativo? É um mês de duração? São 2 meses de implementação e de geração de relatório? A autoavaliação não é uma coisa permanente, não é? Como ela é planejada, ela implica no senhor, vocês têm muitas outras coisas para fazer na vida, né? Então, quais são as etapas? Qual é o tempo? De onde virão os dados, as informações? Quem são as pessoas, fontes para nos fornecer os dados? Onde estão os documentos, os indicadores que eu vou utilizar? E os critérios. O critério, gente, é o parâmetro usado pelo avaliador, nesse caso pelo autoavaliador, para chegar à conclusão diante do objetivo avaliado, da qualidade. O que representa a qualidade? A resposta disso é o critério para o que eu estou avaliando, né? Como as pessoas participam desse processo? Quem são essas pessoas? Qual é o alcance? Qual a possibilidade? Que estratégias eu vou usar para poder envolvê-las? Como vai ser feito o uso dos resultados? E o monitoramento, depois disso, na elaboração do planejamento estratégico. Aí, a periodicidade de coleta e de realização, eu já mencionava. Como a gente publiciza os resultados disso? Usualmente, os programas elaboram um relatório de autoavaliação, né? Ele não é muito extenso, nem tem de ser mesmo, ele tem que ser o mais objetivo possível, e tem que ser dado publicidade a ele. Mais do que ser publicado na página do programa, ou ser enviado por e-mail para as pessoas, ou por WhatsApp, é fundamental um trabalho com isso, com esse material. A ideia de uso dos resultados tem a ver muito com o uso desse relatório, né, no diálogo com as pessoas. E como é que a gente faz a meta-avaliação? A meta-avaliação então, vamos complicar um pouco mais, é a avaliação da autoavaliação. Ao final do ciclo da autoavaliação, a gente tem que olhar para ela e dizer, funcionou? As estratégias que a gente pensou, as etapas foram suficientes? As fontes trouxeram os dados que a gente precisava? Os indicadores indicaram que nós precisávamos? Os critérios adotados funcionaram? Essa avaliação da autoavaliação é fundamental, porque no próximo ciclo a gente precisa corrigi-la. Bom, se é fundamental a gente pensar no que representa a qualidade na pós-graduação, temos que lembrar lá do que o item diz em relação à focalização da autoavaliação. Ele vai dizer, olha, é fundamental pensar em processos, procedimentos, resultados da autoavaliação com foco na formação discente e produção intelectual. Então, claro que cada área vai ter elementos próprios para pensar o que é a sua natureza de promover a pós-graduação, mas eu não tenho dúvida que todo programa de pós-graduação, em qualquer área do conhecimento, em qualquer área avaliativa, tem por tarefa cada vez formar mais mestres, mestras, cada vez formar mais doutores e com mais qualidade. Então, formar cada vez mais, formar cada vez melhor. Esse é o grande escopo, né? Se conseguirmos promover isso, estamos promovendo uma pós-graduação de qualidade. Desenvolver, e claro, a característica, essa que eu falava há pouco, a pós-graduação é uma escola, mas é uma escola que tem um elemento diferenciado, que a pós-graduação é uma formação por meio da pesquisa e para a pesquisa. Claro, ela não é só para a pesquisa no sentido estrito, do ponto de vista profissional, né? Eu estou formando um pesquisador para a inserção no mundo da pesquisa. Ou para a inserção no mundo profissional da engenharia, da educação, no qual ele vai fazer o uso de estruturas da pesquisa. Mas a formação, de qualquer forma, é por meio da pesquisa. Então, a qualidade está diretamente vinculada à ideia de o quanto o programa consegue desenvolver pesquisas e produzir conhecimentos, tensionando as fronteiras do conhecimento e inovando diante desses conhecimentos. Transferindo e compartilhando saberes. Essa formação ela está articulada num projeto formativo com as demandas da sociedade. O que a sociedade espera de um mestre em engenharia?
das engenharias que compõem a engenharia 1, as engenharias 1. O projeto formativo do programa dá conta disso? Está ciente disso? Essas demandas, elas oscilam, elas mudam, há uma dinâmica, né? Nós acompanhamos essa dinâmica e, portanto, aqui surge o conceito de impacto que está lá no documento de impacto da CAPES. Portanto, o programa tem qualidade se promove impactos, se ele promove alterações positivas da sociedade. Do ponto de vista social, no sentido mais lato, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista acadêmico, né? E mais recentemente, isso vai aparecer na ficha de 29, um programa também tem qualidade quando ele contribui para o processo de popularização da ciência. E, portanto, a pergunta que a autoavaliação vai fazer é até que ponto nós estamos alcançando esses objetivos. Essa é a grande resposta para aquela pergunta que tínhamos colocado aqui no slide anterior, né? Bom, finalmente eu estou chegando às conclusões, depois de ter já anunciado 2 vezes, não ter conseguido terminar, mas agora eu prometo que eu termino. A autoavaliação, gente, ela é uma mudança de paradigma avaliativo? Ou ela representa mais uma correção de rumo no modelo avaliativo atual? Eu acho que ainda é muito cedo para cravar uma resposta nessa direção. Eu acho que o futuro ele é promissor para a autoavaliação. Ela surgiu, foi bem acolhida. Muitos desconfiaram que é exatamente isso, enfim, mas esse processo, inclusive, né, de diálogo constante que vimos fazendo todos com os programas, com os coordenadores, com os professores, com as comunidades dos nossos programas, tem feito com que as pessoas compreendam mais e a acolham mais. Então, eu acho que o futuro é promissor. Mas, por outro lado, a resposta, se é uma coisa ou outra, ou seja, se é uma mudança que terá um impacto mais forte ou um impacto menos forte na avaliação, depende do que as experiências concretas vão fazer. Não só as experiências da avaliação externa sobre a autoavaliação, essa é em menor proporção. Gente, a nossa expectativa é de que a autoavaliação seja uma estratégia usada corriqueiramente em todos os 4.700 programas de pós-graduação. E com isso, que todos possamos, olhando para nós mesmos, conseguirmos identificar as dificuldades, definir melhor nossos objetivos e incrementar a qualidade daquilo que a gente faz. Ela será, portanto, uma correção de rumo se ela se apresentar como um novo componente que quer tornar a avaliação mais próxima do cotidiano daquilo que a gente faz. Isso é um ajuste importante, mas não é uma mudança significativa. Hoje eu acho que nós estamos nesse nível, nós estamos aqui. A autoavaliação está, olha, vamos sair um pouquinho aqui, 15 graus para cá, né? Porque o rumo é melhor esse, em termos de qualidade da pós-graduação. Ela pode representar uma mudança paradigmática se implicar em elementos que, primeiro, alterem o peso dela na autoavaliação e ela se mostrar mais do que como uma ferramenta de gestão da pós-graduação, for um critério decisivo para a política de pós-graduação e para a política de avaliação. E aí eu vou deixar as 3 questões que eu tenho, para as quais, efetivamente, eu acho que a gente precisa se debruçar bastante mais sobre. Nós precisamos, eu já chamei a atenção disso antes, escutar muito mais a sociedade para quem os egressos são formados. Nós precisamos dialogar muito. Nós nos assumimos como os responsáveis por definir o que a sociedade espera de nós mesmos. O que a sociedade espera sobre a pesquisa no campo dessas engenharias, o que a sociedade espera sobre o campo da pesquisa em educação, nós damos essa resposta para nós mesmos. E eu acho que aí precisamos incrementar o diálogo e a autoavaliação tem um poder grande nisso. Também avalio que é fundamental para o futuro da autoavaliação, aqui não tem nenhuma concordância no CTC, eu me arrisquei 2 vezes a falar sobre isso, ainda vou voltar com mais força, e já levei umas bordoadas de uns coleguinhas e tal, bacana, isso faz parte, né? Um pouco na cotovelada também, que eu entendo que a autoavaliação ela vai crescer se ela passar a assumir parte daquilo que a avaliação externa faz hoje. Ou seja, de que mais do que um instrumento de gestão do programa, ela possa ser responsável
por atribuir nota ao próprio programa, diante de pelo menos alguns indicadores ou itens. Insisto, nós não temos conseguido capturar a avaliação do processo. E era importante que a gente tivesse isso. Se a gente parametrizar aqui nesses programas que aqui estão, nós estamos aqui em quase 40 pessoas. Se nós parametrizarmos entre nós 40 os critérios de avaliação desses indicadores, mas falássemos, tá, você avalia com esses critérios que nós construímos junto, mas você se autoavalia. E você dá a sua nota. E você justifica. Qual é o problema disso? Se a gente quiser ter certeza, cria um mecanismo de avaliação externa por amostragem disso, mas eu acho que nem era o caso, né? Eu acho que a gente precisava avançar nessa direção. Não acho que nós temos condições de fazer isso já, nem no próximo ciclo. Isso ainda vai levar aí uma década, não sei. Mas acho que isso seria um caminho muito interessante. Vários países vêm caminhando. Eu componho a comissão, o CNA, hoje sou avaliador lá do Conselho Nacional de Acreditação do Chile, e venho acompanhando muito a avaliação dos programas de pós-graduação em educação no Chile. E essa é uma dimensão muito importante. O programa atribui-se uma nota, justifica em cima de critérios o porquê daquela nota, e usualmente eles são mais críticos a si próprios do que muitas vezes o avaliador externo, né? E, finalmente, isso tudo pode gerar, eu acredito que já está gerando, a construção de uma cultura avaliativa mais participativa, né? Onde as pessoas... E isso significa mais democrática e de mais diálogo. Nós nunca precisamos de tanto diálogo na história desse país como hoje. E talvez uma das contribuições que a gente possa dar na formação dos mestres em engenharia, dos doutores em engenharia, dos mestres em educação, dos doutores em educação, para além da pesquisa e do projeto formativo imediato que eles têm, formá-los para a participação da vida em sociedade, para a participação dialogada sobre os rumos da própria instituição na qual eles participam, né? Então, com isso eu termino. Agradeço muito o convite. Acho que me estendi aí uns 5 ou 10 minutos a mais do que estava combinado. Me desculpe pela extensão do tempo. E sigo à disposição para a gente dialogar se vocês tiverem interesse em. Então, aí meus e-mails, vocês fiquem confortáveis. Rômulo também tem meu WhatsApp, podem escrever sempre que quiserem. Eu vou parar de compartilhar, então, aqui e agradeço muito. Muito obrigado. Bom, Ângelo, eu queria lhe agradecer muito por esse, eu vou brincar um pouco, presente de Páscoa, né, que você nos deu. Porque realmente você trouxe aí conceitos, entendimentos que, para mim, que já estou há um tempinho ouvindo isso, são de extrema importância. Eu acredito que também o serão para os nossos colegas coordenadores que estão com digamos, o leme do partido, do programa na mão, eles estão com uma responsabilidade diferenciada dentro dos seus programas, né? Quer seja de elaborar o relatório, mas mais ainda de tocar, né? Tocar esse barco. Fiquei muito contente. Eu acho que você traz aí questionamentos importantes, mostra. Eu não vou reexplicar sua apresentação, foi o menor cabimento, ela por si só é autoexplicativa. E também nos traz assim algumas chaves, né? Principalmente essa que da relação com a qualidade do que a gente quer produzir, da qualidade do que a sociedade espera de nós, né? Com suas diversas dimensões. Então, conforme prometido, e olha que eu sou de falar muito, eu vou me segurar. Eu vou franquear a vocês, colegas, a palavra, perguntas, esclarecimentos, o Ângelo se dispôs. Não sei antes, novamente, agradecer essa colaboração, esse presente que o Ângelo nos deu agora aí, como brincando agora novamente com um presente de Páscoa. Entendeu? Quem quiser, por favor, levante a mão. Eu pedi ao Augusto para dar um gerenciamento, que é uma coisa que eu me perco, nesse gerenciamento de quem levanta a mão. Tá? Ok, Romulo. Tem uma pergunta no chat do professor Marcelo Silva, se você quiser fazer pessoalmente, né? Acho que Por favor, lê tá. ela aí. Considerando as ações
considerando que as ações não seguirão exatamente o planejamento inicial, Eu- como os ajustes no meio do percurso podem ser justificados para CAPES? Vai fazendo uma a uma, pode ser assim? Melhor, né? Enquanto as É, pessoas vamos se dando aquecem mais para participar. intimidade aí. Tá bem, tá bem. Então, professor Marcelo, ah, bem, de fato, o planejamento é sempre uma tentativa de captura do futuro, né? E o futuro é incapturável. Ah, o esforço, justamente, do planejador é sempre de aproximar o desenho do futuro com a realidade. E qual é o papel da autoavaliação nisso? É de olhar para trás. A autoavaliação ela consegue desenhar uma linha do passado que nos trouxe até hoje. E qual é a tendência dessa? E aí, com isso, a gente consegue projetar qual é a tendência dessa linha para o futuro. Bom, o planejamento não é olhar para a sequência dessa linha, é alterar ela. A distância entre o que a gente deseja e o que a tendência da linha nos leva é o que Roberto Poli vai chamar de antecipação, que talvez seja a grande tarefa ou a grande contribuição da autoavaliação, né? A antecipação é o que você faz hoje para poder fazer a inflexão daquela curva lá no futuro. Bom, mas de qualquer maneira, você tem toda a razão, né? De que as ações não vão seguir exatamente o planejamento inicial, porque tem um conjunto de variáveis não controláveis aí, né? Que vão surgir. Quem imaginava no começo do quadriênio passado que nós terminaríamos o quadriênio completamente só trabalhando no Zoom, no Meet, né? Sem nunca nos encontrarmos, passamos 2 anos sem nos vermos. E, portanto, os ajustes são. E daí a importância da autoavaliação ter uma. Ela tem uma continuidade, né? Uma definição de tempo, de quando ela vai ocorrer, uh, e a sistematicidade da sua repetição. Então, vai ser anual? Vai ser bienal? Eventualmente, até a área pode apontar isso. Eu não sei se a área tem algum parâmetro para isso. A área da educação, a gente não aponta. Os programas é que definem isso, mas eles têm de ter uma sistematicidade, né? Isso tem que estar planejado, tem que estar numa distribuição temporal. Ora, eu tenho um planejamento de curto prazo, eu tenho um planejamento de médio prazo e tenho um planejamento de longo prazo. As coisas no curto prazo, às vezes, se alteram. As de médio e de longo prazo, as grandes metas, talvez nem tanto. Mas às vezes acontecem coisas que vão fazer com que a gente tenha que tomar decisões que vão alterar também essas metas de médio e longo prazo. Como é que eu preciso? Como é que eu verifico isso? É por meio da autoavaliação. Esse é o papel central da autoavaliação. É olhar para trás, olhar para o presente, olhando para trás e, claro, por isso a articulação com o planejamento estratégico, diante das metas que a gente já desenhou para o futuro. Ora, uma alteração de metas ao longo do quadriênio que tiveram que ocorrer, não sou eu o avaliador, eu estou falando confortavelmente porque não sou eu que vou ter que julgar isso, né? É, o, é a equipe do Rômulo e do Augusto e do Vladimir que vão fazer isso. Mas você justificando no texto que diz, olha, das metas desenhadas para o quadriênio, nós tivemos que fazer uma série de mudanças, tendo em vista os resultados da autoavaliação, demonstra o uso da autoavaliação, da política, da implementação e do uso dela. Né? Planejamento não é algo que encarcerador, né? Ele é orientador, ele é racionalizador do nosso esforço para o futuro, né? Mas ele não pode ser encarcerador, né? Perfeito, Ângelo. Perfeito. Obrigado E pela você resposta, falou né? da frase de tendência e planejamento, tem uma que eu costumo usar, que tendência não é destino. Então, a gente trabalha por isso mesmo, né? Ou você vê a casca de banana na rua, escorregou pela primeira vez, a tendência é escorregar pela segunda. Então, a autoavaliação e planejamento estratégico, entendeu? Quem sabe nos ajuda a não escorregar nessa casca de banana pela segunda vez, né? Tô vendo a casca de banana e falo, puxa, que azar, vou escorregar de novo, né? Vou escorregar de novo. Chama-se a regressão estatística é essa, ela vai dizer que a gente vai colher a prova de R quadrado alto e a gente escorrega mesmo, né? Mas então, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta ou algum comentário? Só fazer uma ressalva, Romulo. Pode? Quem está no YouTube, nós estamos acompanhando
bate-papo no YouTube, né? O chat no YouTube. Então, estamos aqui também acompanhando. Se alguém de lá tiver alguma dúvida, tá? Pode enviar que eu retransmito aqui. Eu vou ser provocador. Vou ser Oba! provocador. Nós tivemos, como uma das coisas feita pela área, essa avaliação, eu acredito que a que a gente vai fazer em junho também seja bastante positiva. Mas no seminário meio termo nós criamos vários grupos de trabalho com participação livre de todos os programas que assim o desejassem. Podia indicar, foram 9, né? Poderiam indicar um professor para cada grupo. Duas condições, né? Ele tem que botar número equivalente de mulheres e homens. Mas meu programa tem poucas mulheres. Não é problema nenhum, você convida qualquer outra professora que você queira para completar, para fazer parte, porque o que a gente quer é a presença dela, não é a representação do programa, né? E a segunda é que estava aberto para todos os grupos, inclusive, por exemplo, o programa Nota 3 poderia indicar representantes para o grupo que estuda Nota 6 e 7, né? E é um dos grupos, tem gente que já está dando uma risadinha aqui, foi justamente sobre autoavaliação, tá? E eu ia pedir a alguns membros do grupo que estiver presente aqui, se puder fazer algum comentário, trazer alguma ideia, nem que seja um bom dia, sobre essa conversa e sobre esses assuntos que o professor Ângelo trouxe. Eu até já tinha levantado a mão antes, Romulo, para falar sobre isso. Já Porque tinha levantado, desculpa, eu não vi. não, eu estava no grupo do GT de autoavaliação e Obrigado, planejamento. Rosana. E obrigado, professor Ângelo, pelas colocações. Elas sim temos no grupo. Mas ainda que no grupo a gente teve uma discussão assim muito interessante no sentido de que da realidade de cada um que estava dentro do grupo, né? Nós encontramos disparidades, assim, alguns com o processo de autoavaliação mais avançado, já com mais etapas, e outros nem iniciados, porque eu acho que nós temos um problema na pós-graduação que é recorrente, é a troca de coordenadores muito frequente, né? Então, um processo de avaliação de 4 anos e a gente tem troca de coordenador no meio, e ele tem que, às vezes, recomeçar, se reencontrar com a realidade do programa, né? Isso apareceu muito, alguns que estavam, assim, perdidos, não tendo tido oportunidade de talvez ter participado já efetivamente num processo desse, eles se sentiam muito perdidos em como começar, né? E aí foi chamado muita atenção no grupo a importância da IES ajudar nesse processo, né? Das pró-reitorias auxiliarem o processo de autoavaliação e planejamento com capacitação, com uma chamada para que esse processo aconteça dentro do programa, né? Então, veja, a discussão foi assim, de alguns com mais uma autoavaliação já com resultados e outros para iniciar, né? E isso me preocupa uma questão assim que é esperado o resultado agora, né? Em função do quadriênio passado, em que a gente iniciou o processo, quem tinha resultado é quem fez a autoavaliação já no quadriênio passado, né? Ele já tinha iniciado, já tinha começado a constituir comissão. E me parece que talvez não vá ser isso que vai acontecer ainda nesse quadriênio. Nós vamos ter ainda um processo muito aquém do que seria esperado para esse quadriênio. Eu não sei o seu pensamento em relação a isso. Eu sei que a área da educação é uma área que eu elogio muito pelos colegas que eu tenho aqui na instituição. Eu vejo como a área da educação tem conectividade entre os coordenadores, tem uma continuidade muito interessante e um trabalho conjunto dentro dos programas, assim, me parece que aquele problema aqui na nossa área, eu vi os professores falando muito da aderência do professor para uma autoavaliação, para um planejamento, foi muito falado no nosso grupo, né, que como é difícil
ter aderência dos professores para participar efetivamente de um processo desses de autoavaliar e planejar, né? É mais difícil com os professores, às vezes, do que com os alunos, né? E me parece que a educação, talvez, pelo que eu vejo na minha instituição, pelo menos, a educação aqui tem muita aderência dos professores no processo, né? Mas eu gostaria de entender, assim, essa visão, se nós vamos chegar realmente a ter mais cursos realmente tendo resultados, avançando nesse processo, porque me parece que ainda é aquém do que deveria no quadriênio, né? Muito obrigado, professora Rosana, pelas observações, pelas ponderações. Parabéns, Rômulo e Augusto e Vladimir, pela organização dos grupos de trabalho, também isso é muito importante, porque o que oportuniza exatamente isso que a professora Rosana dizia, de verificar os diferentes níveis de entendimento, de prática, de experiência que os coordenadores têm. Serve tanto para a troca de experiências, para a iluminação do trabalho do outro, né, e de alguma maneira também para a nossa reflexão, autorreflexão. Eu acho que a professora Rosana chama a atenção a uma questão que é um problema que atravessa todas as áreas. Algumas talvez mais, mas a gente sempre escuta dos colegas coordenadores de área que esse ponto vem também dos seus programas, que é a troca dos coordenadores dos programas e a ausência de uma articulação, de um processo de transição de uma coordenação para outra. Boa parte de nós passa pela coordenação de programa, eu também fui, já entra meio já contando os dias para sair, né? É o pedágio que eu vou ter que pagar mesmo, eu vou ter que passar lá, depois vai vir o outro. Né? Eu não sei vocês, mas a minha experiência eu gosto da gestão, né, de qualquer maneira, mas a minha experiência na coordenação, a minha Tá cortando o som. tá cortando, que tinha ficado mutado aqui, mas ok, já deu certo. A minha experiência na coordenação do programa foi uma das coisas que mais me ajudaram a compreender meu próprio papel na universidade. Ter passado pela coordenação do programa me ajudou a enxergar a minha carreira, né? Mas, de qualquer maneira, você tem razão. A gente tem uma troca muito grande e não há uma transição, nem sempre ela ocorre do jeito que deveria ser. É por isso que a autoavaliação, o planejamento estratégico, mas outros elementos têm que se constituir em políticas do programa. E não apenas no esforço conduzido por uma coordenadora, por um coordenador. Na medida em que isto se transforme, se converta em política, no sentido de que a gente tem um texto sobre isso, tá? Tem um anexo no regimento do programa sobre a autoavaliação, prazos, processos, responsabilidades, né? Isto auxilia na eventualidade de não existir uma transição entre uma coordenação e outra, o tomar pé. A gente fortemente recomenda que os programas constituam internamente as suas próprias comissões de autoavaliação. Né? Essa é uma estratégia que na área da educação a gente até exige. Tanto que a gente exige que essa comissão tenha, inclusive, um membro externo. Né? Um programa só vai ser muito bom no item autoavaliação se, além de cumprir os outros indicadores, ele tiver uma comissão permanente de autoavaliação, da qual tem um membro externo ao programa. Mas se a autoavaliação, como é que tem um membro externo? Então, esse membro externo tem o papel um pouco de fazer a meta-avaliação da autoavaliação. Né? A tarefa dele é de acompanhamento do relatório, de validação do processo todo. Quanto mais a gente tem a garantia de que tem esse membro externo, mais a gente sabe que a autoavaliação ocorreu diante daquilo que o programa prometeu para nós e para ele próprio. Né? Então, e aí é uma pena, porque às vezes o coordenador que sai, eu me deparei com uma situação surreal ano passado. O coordenador saiu em briga, confusão, e aí ele levou embora não só as informações, porque ele tirou tudo do computador, ele levou embora a chave. Ninguém podia entrar na sala do coordenador, tiveram que trocar a fechadura, essas confusão. É uma pena. E é o programa que paga a conta, né? Isso vem depois, é um prejuízo que vai recair na conta de todo mundo, não só das pessoas que estão em conflito ali, né? E mais especialmente nos alunos, né?
os discentes que não têm culpa disso e é quem realmente sofrerá mais com isso. Então, de fato, esse é um cuidado que tem de ter. A área da educação tem bastante, tem uma larga experiência na autoavaliação, até porque a avaliação educacional é objeto de investigação, né? Nós temos linhas de pesquisa sobre isso. Nós temos um programa de pós-graduação dedicado exclusivamente à avaliação educacional. Então, a área tem, de fato, um acúmulo. Todavia, há algum desequilíbrio, porque tem programas que têm muito mais experiência e outros têm menos. Nós vamos ter programas da área da educação que também, no quadriênio passado, foi o primeiro movimento nessa direção. E, portanto, nós vamos cobrar nesse quadriênio que todos os programas tenham uma política bem desenhada, tenham implementado e que tenham demonstrado quais resultados e o uso dos resultados. Essa última questão, quais são os resultados e quais os usos, isso depende muito de cada área, porque aí, de fato, a professora Rosana já identificava programas que têm muito menos experiência, especialmente numa área que talvez lide menos com isso, não é? Outro dia eu conversava com o Oswaldo, que é o coordenador da área de ciência política, e ele dizia como ele tem um conjunto de programas lá na ciência política que são muito especializados nisso, porque são programas que fazem avaliação de política pública e que dominam muito, inclusive, talvez conceitualmente melhor do que ninguém, o debate sobre a avaliação das instituições, né? E a autoavaliação das instituições. Falou, esses meus programas não preciso nem olhar para eles. Eles já fazem isso há muito tempo. Porém, os da ciência política, no sentido duro, e das relações internacionais, que são as outras duas sub-áreas dele, falou, esses vou ter que atentar mais. Eu não tenho esse problema propriamente dito, imagino que na engenharia não estamos, todos os programas estão mais ou menos no mesmo perfil, mesmo que alguns sejam mais experientes. Agora, a minha expectativa, professora Rosana, e para finalizar o diálogo consigo nessa questão, é de que são duas, na verdade. Uma, nós vamos ter uma grata, não vou dizer surpresa, mas um grato resultado, nós, avaliadores externos, sobre os relatórios dos programas sobre autoavaliação. Do que eu tenho andado, e aí o Rômulo talvez depois possa nos falar um pouco do que tem percebido aqui nas engenharias, eu tenho visto muita coisa muito interessante sendo pensada sobre a autoavaliação dentro dos programas, provocado pelo quadriênio anterior. Claro, muita gente ainda muito no plano das ideias, começando a implementar, mas eu tô ansioso com isso e aguardando. Verdade que quem espera demais pode não alcançar, mas eu estou na expectativa de poder ler relatórios muito interessantes sobre práticas muito interessantes de autoavaliação. Então, de um lado, eu acho que a gente pode crescer bastante nisso. De outro lado, eu acho que a gente pode crescer talvez ainda mais no pedaço planejamento estratégico, porque também me parece que boa parte dos programas, claro que a minha régua é a da área, né, interna à área, mas mesmo no diálogo com os coordenadores de outras áreas, não de programas, mas coordenadores de área, as pessoas têm muita compreensão, demonstram ter muita compreensão sobre a articulação, autoavaliação e planejamento estratégico. Então, também espero que no item planejamento estratégico a gente vai encontrar relatórios muito interessantes, né? É a minha expectativa, mesmo sabendo do descompasso sobre os usos dos resultados da autoavaliação. Rômulo, antes da professora Kátia, a professora Lia tinha baixado a mão, tinha levantado a mão, mas acho que abaixou, correto? Tem uma pergunta pelo YouTube, eu peço desculpas porque minha câmera não está funcionando. Mas tem uma pergunta pelo YouTube do professor Ângelo Garbogini. O professor Ângelo está perguntando, professor Fábio, professor Fábio Garbogini. O professor Fábio está perguntando, professor Ângelo, se você pode dar algum exemplo de instrumento de meta-avaliação. Um exemplo de? Instrumento de meta-avaliação. De meta-avaliação. Veja, a autoavaliação utiliza de uma série de ferramentas, e aí isso depende muito da natureza e especificidade do programa, o perfil do seu público, né? Usualmente a gente faz reuniões com os discentes, com os egressos, usa questionários, às vezes questionários online sem identificação, diversas reuniões, etc. A meta-avaliação... Bom, e aí, enfim, a gente faz todo o processo de autoavaliação encerrada, né? Encerrada esse processo de coleta de dados, produção de um relatório,
que tem por tarefa alimentar o planejamento estratégico, vem a fase da meta-avaliação. A atribuição é da tarefa desta comissão, professor Fábio, que eu mencionava, a responsabilidade pela meta-avaliação, no meu entendimento. A meta-avaliação não é algo que você precisa colocar como uma última fase junto a todo mundo. Tem gente que faz isso, mas eu prefiro a responsabilidade dela ser da comissão permanente de autoavaliação. Por quê? Porque ele é um exercício mais técnico. Ela há de verificar, ela vai pegar o relatório da autoavaliação, ela vai olhar para todos os passos que ocorreram. Então, vamos, a título de exemplo, tem uma estratégia que foi desenhada, implementada para a escuta dos egressos, né? E essa estratégia foi fazer uma reunião, juntar algum recurso, organizar lá um chá com bolo, né? Um suco, uma cerveja. Cerveja não pode. Quer dizer, até pode, né? Até eu particularmente preferia, mas enfim, um café, não é? Traz os egressos para um debate, convida. O egresso, a fonte do egresso sempre é o orientador, né? A melhor fonte para a gente chegar no egresso, usualmente, é o orientador. Então, a gente põe os orientadores em campo, eles fazem o contato com os egressos e a gente marca a reunião, gasta um dinheiro, investe lá naquele café e as pessoas vêm, mas para dizer aquilo tudo que a gente já sabia, para dizer o óbvio. Porque onde é que a gente errou? Porque quando a gente analisa as respostas que a gente coletou ali, mas eles falaram tudo aquilo que a gente já sabia. Ou, pior, eles falaram coisas que não condizem, que a gente sabe que não condizem. Por exemplo, eles elogiaram excessivamente o programa. Onde é que a gente errou? Possivelmente nas perguntas que a gente fez. Ou na existência de algum mecanismo de constrangimento objetivo. Por exemplo, você deixa o coordenador do programa na sala com os egressos e quer dialogar sobre a gestão do programa, onde aquele coordenador é responsável. Isso é constrangimento objetivo, né? O sujeito vai ficar constrangido de poder falar. Então, o papel da meta-avaliação é esse. Eu tenho um roteirinho, até posso mandar depois para o Romulo pode mandar para vocês, enviar para vocês. Nós temos um roteirinho da comissão de autoavaliação do programa onde eu trabalho, que isso a gente implementou há uns 12 anos, 15 anos atrás. Ela tem um roteiro para isso. Claro que isso tem a ver com as etapas definidas aqui, portanto, precisaria adaptar. Mas eu acho que ele é um roteiro interessante. Ele faz perguntas para cada etapa dessa, e aí ele gera não é um relatório geral, é um relatório bastante resumido, de uma lauda e meia, sobre onde é que detectou problemas no processo e o que recomendações faz para o próximo ciclo. Augusto, acho que não sei se a professora Kátia também estava com a mão ali levantada. Acho que a professora Kátia está escrita. Professora, fique à vontade. Depois da Kátia, eu queria dar uma palavrinha também. Kátia. Boa tarde a todos. Sou a professora Kátia, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Nós somos um programa de mestrado bastante jovem. Sou a terceira coordenadora, recém-ingressada, mas estou tendo bastante apoio da coordenadora anterior, a Edna Possan, que está me ajudando bastante, inclusive na parte de autoavaliação. Ângelo, eu agradeço todas as explicações. Para mim foi ótimo estar aqui hoje, ao vivo, né? E ter a oportunidade de te perguntar uma coisa que para mim é importante. Então, você comentou ali, antes de responder essa última pergunta, que você espera bastante coisa interessante em termos de autoavaliação, na parte de planejamento e de método. Então, como a gente já tem trabalhado com autoavaliação, acho que a gente tem aprendido muito com esse processo, mas saber qual é a expectativa nos direciona a um caminho, até mesmo para melhorar o nosso processo de autoavaliação. Então, assim, gostaria de saber objetivamente o que você espera de interessante em termos de planejamento e método. Obrigada. Obrigado, professora Kátia, pelas questões. A primeira coisa que me parece que a gente encontrou de mudança em relação ao ciclo anterior é a própria existência contínua da política, da implementação da política. No ciclo anterior, nas visitas presenciais que a gente fez antes da pandemia ou online que a gente fez durante a pandemia, aos programas da área da educação, por exemplo, eu estive em outras áreas naquela ocasião, estive na administração também, estive em uma outra área, de que havia uma distância grande. A área tinha, como eu disse,
mais experiência na autoavaliação, mas você tinha muita gente ainda tateando e tentando, sabe o quê? No final eu escrevo um texto e mando para os caras e tá, né? Não, não. A sensação que eu tenho agora, eu tenho sido chamado, professora Kátia, para ir em muitos programas fazer uma fala que é exatamente na abertura do seminário de autoavaliação. É muito recorrente. Agora, nesse período, não, né? Porque como nós estamos começando o semestre, eu tenho ido mais para fazer a tal da aula inaugural, essas coisas que as pessoas gostam de pôr a gente lá para falar. Mas até o final do ano passado, e já tem algumas agendas aí para frente, quando escapa do período aula inaugural, são falas que normalmente estão concatenadas ao seminário de autoavaliação. E eles fazem isso, curiosamente, né, isso é uma estratégia também do programa, né? Me convida para ir lá, eu ou a Gisele, que me adjunta para os acadêmicos, ou o Nonato, que me adjunta para os profissionais, para a gente ver o seminário funcionando de autoavaliação. Isso eu achei muito interessante, não é? O programa quer mostrar, né? E eu acho que isso é muito legal. E nem sempre eu consigo ficar mais tempo do que aquele dia ou aquele meio-dia lá. Mas a gente consegue perceber, e daí é que vem minha expectativa, uma presença grande, isso também não é muito comum, de egressos do programa. Claro que muitas vezes são egressos de mestrado que estão namorando para voltar ao doutorado, né? E, portanto, ele tem uma intenção para além, mas de qualquer maneira é muito importante, né? Quem melhor para falar da formação do programa oferece do que o próprio egresso, né? Então, essa é um primeiro aspecto que me parece muito importante, que tem saltado aos olhos a quantidade de programas onde a gente tem encontrado isso. Um segundo aspecto tem a ver com o quanto isso me parece mais no diálogo com as pessoas. O quanto a política de autoavaliação ela não está perdendo de vista, e não pode, obviamente, perder de vista, aquilo que é específico do programa. Aquilo que antigamente a gente chamava de missão do programa, agora acaba está caminhando no uso da expressão identidade do programa. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive fazendo uma rodada no Norte, recentemente, em vários programas da região Norte, onde, sabidamente, não sei se tem algum colega do Norte aqui, onde, sabidamente, os programas são muito atravessados, todos somos atravessados pelo contexto, né? Pelo contexto social, pelo contexto geográfico. Agora, na região Norte, isso tem um elemento ainda mais marcante, né? Evidentemente marcante. A Amazônia marca quem vai à Amazônia e quem mora lá e trabalha lá ainda mais, não é? E é muito interessante observar como, no diálogo com os coordenadores, o componente Amazônia dos programas da Amazônia está sendo fortemente considerado nos seminários de autoavaliação, nos processos de autoavaliação. Por exemplo, em relação à escuta dos egressos sobre se a formação ofertada dialoga com um perfil muito peculiar daquela comunidade. Veja, o egresso do programa de mestrado na área da educação, eu não sei, na engenharias ou na engenharias 1, no norte brasileiro, até 2018, no norte inteiro, nós só tínhamos 2 doutorados em educação. Eu moro em Curitiba, na minha cidade tem 4 doutorados em educação. O norte brasileiro inteiro, até 5 anos atrás, só tinha 2. Hoje, felizmente, nós saltamos para 8 doutorados na região. Então, dominantemente, o que nós temos lá são programas de mestrado. Quem é o cara que faz mestrado em educação? Na sua grande maioria, 85 de cada 100, talvez até um pouco mais, conforme a região, são professores de educação básica, que vêm fazer o mestrado e que, terminado o mestrado, voltam para onde? Voltam de onde vieram, continuam professores de educação básica. Isso é muito bom, isso não é ruim, né? Alguns deles voltarão para o doutorado, naquela região menos, dada a oferta menor, hoje, felizmente, um pouco maior. A pergunta é, esse egresso de mestrado, a formação que ele teve, dialoga de alguma maneira com a peculiaridade da educação básica da Amazônia, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural, e isso é um elemento que eles estão considerando. O curioso é que isso faz o programa rever os próprios objetivos, né, de formação. Então, por isso, colecionando histórias assim que eu tenho ficado muito animado, né? Tomara que os relatórios consigam traduzir essas histórias todas que eu tenho escutado, né? E esse é um cuidado importante, né? O programa sempre tem que ajudar o avaliador a te ajudar, né? Eu costumo dizer, ajude o avaliador a te ajudar, né? Conte direitinho, leia a ficha direitinho e conte bem o que a gente precisa saber, né? É sempre importante para a gente poder identificar, né, essas questões todas. Obrigado.
O Ângelo, eu acho que essa preocupação apresentada há pouco sobre esse rodízio de coordenadores, que é natural, até me lembra uma possibilidade que aconteceu há alguns bons anos atrás, 40, de fazer um manual de sobrevivência na selva. Esse eu fazia o doutorado e juntamos o pessoal lá em Paris para fazer um manual de acolhimento para os brasileiros que fossem para a França. A turma da Inglaterra já havia feito, e a CAPES chegou a pedir se podia copiar e passar para os pessoas que ganhassem bolsa e que viessem para a França. Acho que seria interessante, em algum momento, os coordenadores fazerem assim um manual, a gente estabelecer algumas práticas. Eu sei que algumas instituições já prevêem o rodízio do coordenador, isso em outras situações, Rotary, sei lá o quê, e você já sabe que você vai ser o coordenador uma ou duas gestões com antecipação. Então, isso ajuda. São práticas que não podem ser impostas, cada grupo pode optar pelo que achar melhor. E você tocou dois pontos aí que pelo menos, você não, os outros também tocaram, que me deixa muito grande. Na Amazônia, nós temos realmente também um vazio importantíssimo. Importantíssimo. Se você pegar do Acre ao Maranhão, e aí, por extensão, pegue também o Piauí, nós só vamos ter 5 cursos no Pará e um curso em Tocantins. Tá? 3 em Belém, 2 em Tucuruí e 1 em Tocantins. Não tem nada no Maranhão, nada no Piauí e nenhum estado do norte. Agora nós estamos recebendo um programa que está vindo de ciências ambientais de Mato Grosso. Nós tínhamos um na Amazônia, infelizmente, na quadrienal de 17, ele foi descontinuado, e eu sei que há uma proposta agora da Amazônia, estou para seja boa, que a gente aprova. Eu estou até comentando com o professor Charles, que é o presidente do FOPROP, de uma iniciativa que eu quero organizar, eu quero, com a ajuda do FOPROP, com a ajuda da própria diretoria da CAPES, alguma reunião que eu gostaria que fosse em Manaus, com uma certa centralidade, com eles para ver isso. Então, e essa marca da Amazônia é realmente fantástico, fantástico. A segunda coisa é que realmente a expectativa que eu tenho, e acho que essa pergunta estava subjacente quando alguém falou aí, a que seja melhor do que da de 20, porque eu acho que a gente não somente tem um amadurecimento natural, mas alguns eventos de troca, de intercâmbio, o tal do simulado, né, que foi um momento de intercâmbio, ele ajuda as pessoas a discutirem melhor esses assuntos. O terceiro, eu queria partilhar com meus colegas que estão assistindo aqui um elogio que a Engenharia Zoom recebeu do professor Ângelo, convidando a Engenharia Zoom para mudar para Humanidades. É isso, amigo, é isso mesmo. Ele acha que o olhar da Engenharia Zoom sobre engenharia é razoavelmente diferenciado e disse, porque nós temos realmente uma multidisciplinaridade muito grande. Ele disse, nós temos gente que trabalha com prospecção de petróleo, gente que trabalha com transporte aéreo, esse eu conheço mais de perto, e gente que trabalha com nanotubo de fertilização, gente que trabalha com saneamento, com populações muito pobres, e a gente tem um olhar de ciências sociais, principalmente, né? Mas o convite vai ser examinado, eu vou submeter o pessoal, os coordenadores de área, se a gente muda para o colégio de humanidades, entendeu? Pela nossa relação com a sociedade, com a vida humana. Mas muito obrigado por esse convite, Ângelo. E eu queria devolver a palavra aí para os colegas que quiserem ainda se pronunciar. Enquanto isso, só para contar essa história, costumo dizer que o Rômulo é o coordenador que não é das humanidades, mais da humanidade do que muitos de nós na humanidades. Obrigado. Então, assim, eu fico à disposição, Rômulo, não sei, nós estamos aí com 1h40 de trabalho, eu fico à disposição, seja agora, seja depois, se tivermos mais questões, ok.
Senão, se vocês têm meu e-mail, e eu vou te mandar logo na sequência, Rômulo, os slides, para daí você poder dividir com as pessoas, né? Fiquem confortáveis. Lá também tem meu e-mail para poder contactar se quiser. Antes de Sim, fechar, sim. eu tinha preparado um slidezinho aqui, só que eu tenho que transferi-lo de um computador para outro para poder projetar. É só Ok. o tempinho de nada para que eu possa projetar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir nesse outro computador. Bom, enquanto você projeta aí, só transmitir o agradecimento ao professor Fábio Gaborghini ao professor Ângelo, tá, professor Ângelo? O professor Fábio agradeceu sua resposta no YouTube. Muito obrigado. Eu vi que lá no YouTube também Pessan passou por lá, nosso coordenador da outra engenharia, de uma das outras Passou. engenharias. Bacana. Eu acho Nós que estamos... o coordenador de comunicação também disse que gostaria de entrar. Eu passei para ele o contato. Não estou conseguindo, Ângelo. Não está atualizando para passar de um computador para outro. E, Ah, que pena. na verdade, deixa eu tentar de uma segunda maneira aqui. Deixa eu tentar entrar pelo. Está no Dropbox, Romulo? Tem? Está no Dropbox? Está no Dropbox. Você quer que eu tente projetar para você? Tente aí, é porque ele não está atualizando aqui no meu rápido, no meu notebook. Deixa eu ver qual pasta que ele está. Você sabe me A informar? nossa pasta de sempre, na Aham, Engenharia sim. 1, cartaz está na raiz, né? Cartaz sobre autoavaliação, não é a cópia que está em conflito. Ok. E é o Estou slide abrindo aqui número já. 2. E é o Já slide vou, número já, 2. já vou tentar projetar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tela cheia. E agora eu sumi aqui, que eu não estou nem. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, É o Ok. slide número 2. Tá, Estamos. A minha rede caiu. vou passar por 2. Você está vendo minha tela, Romulo? Eu estou ouvindo, mas não estou achando a minha tela aqui. Rapaz, eu estou nós com. estamos te vendo, Romulo, no cantinho da tela aqui. Onde que eu estou? Que participação? Não estou me vendo, não. Não sei de onde é que. Rapaz, não estou me vendo, mas tudo bem. Que incrível. Eu sumi da tela aqui. Ah, Zoom. Sumi. Mas paciência. Você achou o slide número 2? Achei. Eu estou no 1 primeiro, porque o 2 é surpresa, então na hora que você pedir para eu passar, eu passo. O número Então 2. deixa eu voltar aqui para o YouTube. Pronto, pode botar ele aí. Ainda não entrou. Não é nada demais, não, mas é. Aqui no YouTube não entrou. Entrou? Entrou aqui. Entrou. Então é isso, Ângelo. É um agradecimento. Tentei fazer um certificado rapidinho, mas com certeza eu vou imprimir e levar isso no dia 8 lá para você. Tá? Obrigado. Gente, muito obrigado pela acolhida, pelo convite, pelo diálogo. Eu sigo à disposição e sucesso para os programas aqui, não só no processo de avaliação, mas especialmente diante dos objetivos aos quais vocês se propõem. Bons trabalhos de autoavaliação, bons trabalhos na pós-graduação. Um abraço a todas, todos, um ótimo feriado e a gente segue aí juntos. Professor Ângelo, Oi. o professor Pessan mandou um parabéns pelo YouTube, tá? Pela apresentação. Obrigado. Grande Professor pessoa. Lucas Leão da UFOP, professora Priscila, tem vários parabéns para você lá no grupo. Muito No obrigado. YouTube, desculpe. Claro.
Bem, então, acho que vamos encerrando por aqui, gente. Um abraço a vocês todos, me despeço, fiquem bem, bom feriado. Até mais. Até. Tchau, tchau, até mais.